Pessoal, boa noite. Vamos tentar fazer alguns exercícios aqui das listas que nós passamos para vocês. Vocês se lembram bem que a primeira lista nossa, já vai de 20/2, tá? Ela tinha umas questões, 6 questões mais ou menos. Tá? A primeira questão, ela falava sobre o cálculo do comprimento de onda, o lambda, né, nas seguintes frequências. Então, na verdade, essa primeira lista foi mais uma recordação. E o que a gente tem, então? Eu tenho que, se eu tenho 3 frequências, ...800 kHz, 300 MHz e 8 GB, é lógico que o comprimento de onda, lambda, vai ser igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Vocês já sabem muito bem disso. Então vai ser 3 vezes 10 a 8, dividido pelo, no caso A ali, por 800 vezes 10 a 3, tá? Que é igual a 3 vezes 10 a 8, dividido por 8 vezes 10 a 5. Tá? Então, aqui eu vou ficar com 3 oitavos vezes 10 a 3. Tá? 3 oitavos vezes 10 a 3. Do mesmo jeito, o 300. 3 vezes 10 a 8, dividido por 3 vezes 10 a 8. Tá? Então, aqui em metro, eu vou ter, então... 3 vezes 10 a 8, eu vou ter 1 metro. Tá? E no último caso, 8 GB, ou 3 vezes 10 a 8, dividido por 8 vezes 10 a 9. Então, vocês vão ter aqui 3 oitavos vezes 10 a menos 1. Então, essa daqui vai me dar em metros também um número bem menor do que aquela... que nós começamos lá em cima, tá? Menos 1. Tá? Ok? Então, a primeira questão era só isso. Tá? Na segunda questão, o que a gente pedia? Passando lá, voltando lá ao nosso quadro. Eu pedia quantos canais de áudio de 20 kHz podem ser transmitidos por uma portadora de micro-ondas de 5 GB ou por uma portadora de 1,5 micrômetro. Tá? Na verdade, esse problema também é muito simples, porque é só você pegar essa portadora, digamos assim, 5 GB, e dividi-la por 5 vezes 10 a 9, dividido por 20 vezes 10 a 3. Então, eu vou ter aqui 10 a 4. Então, eu vou ter 2,5 vezes 10 a 4, 10 a 5. Tá? Então, esse daqui é o número de canais que eu poderia ter numa portadora de largura de 5 vezes 10 a 9. Do mesmo jeito, se eu considerasse um comprimento de onda de 1,55 micrômetro, tá? Ou seja, isso daqui é igual a 1,55 vezes 10 elevado a menos 6 metros, tá? Isso implica, então, que se eu for fazer a transformação para número de canais, eu preciso descobrir qual frequência que ele tem. Tá? Então, a frequência vai ser dada agora pela velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Tá? V é igual a lambda. Então, eu tenho que V 3 vezes 10 a 8 dividido por 1,55 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter aqui 3 sobre 1,55 vezes 10 a 14, tá? Hertz. Tá? Então, logicamente, que tendo essa quantidade de 3 dividido por 1,55 vezes
10 a 14, dividido por 20 vezes 10 a 3. Então, eu vou ter aqui 10 a 3, dá 2 vezes 10 a 4. Então, eu vou ter 3 dividido por 1,55 vezes 2, vezes 10 a menos 10, tá? Então, isso aqui vai me dar um valor, vai me dar 1,5 dividido por 1,55 vezes 10, não 10 menos 10, 10 a 10, tá? Isso daqui está me dizendo que me dá uma quantidade de canais muito maior do que essa quantidade de canais que eu tenho aqui, tá? Então, quanto maior a frequência, mais possibilidade eu tenho de carregar mais canais. A terceira questão, o que ela dizia? Ah, sim, ela me dava um campo magnético descrito por B cosseno de Kz menos ômega t na direção J. Então, ela me dizia que acho rotacional do campo elétrico induzido naquela região, tá? E a segundo item era se o campo EZ é igual a zero, ache o campo EX. Agora, ele te dá uma condição que é a lei de Faraday, que o rotacional de E é igual à variação negativa do campo magnético. Então, logicamente que eu tenho dois problemas para resolver. O rotacional de E e tenho também a variação de B com relação a T. A variação de B com relação a T é só fazer a derivada dessa expressão. A derivada dessa expressão aqui, que vai ser continuar com relação a J, ela vai ser, de B em relação a J, ela vai ser exatamente menos ômega, então vai ser de cosseno é menos seno, tá? Então é menos seno com menos seno dá mais, e com menos vai continuar menos. Então vai ficar menos ômega B, vou chamar de B0, seno de Kz menos ômega t na direção J. Tá? Então, fazendo o rotacional agora do lado de E, eu tenho o rotacional dado por, vamos dizer que eu tenho a x', y', z', tá? Que seria o ax, o ay, a z. Eu tenho a derivativa em relação a x, a y e a z. E tenho aqui o campo na direção x, na direção y e na direção z. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar dz, dy na direção x, tá? Mais dy, dz, dx na direção z, tá? Mais dx, dz na direção y, tá? Menos. Aí eu vou ter dx, dy na direção z, menos. Tá? Eu estou fazendo aqui pela regra da borboleta, para mim é mais fácil. Menos dz, dx na direção y, menos dy